Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula. A gente vai dar sequência aqui. Estávamos falando, né, das formas de aproveitamento dessa energia da biomassa. A primeira delas que nós falamos foi o aproveitamento através da caldeira, né, a simples queima. Agora nós vamos falar um pouquinho do processo de gaseificação, tá? Então vai ser segundo tópico aqui que a gente vai mencionar, tá? Então, o principal produto da gaseificação, pessoal, vai ser uma mistura de gases, né? Então, você vai ter ali um monóxido de carbono, um hidrogênio, um dióxido de carbono, um metano e alguns traços de enxofre, né? Além de alguns outros hidrocarbonetos que surgem ali desse processo, tá? A composição final desse gás, ela vai depender das condições ali da sua queima, tá? Então ali geralmente você tem ali um processo de queima controlado, né? É um processo de queima diferente, é um processo mais controlado, onde você vai ter ali controle de temperatura, controle de pressão, o controle da retenção, né, do tempo que aquele material fica ali dentro, das características das matérias-primas, então você fica controlando a concentração de cada matéria-prima ali dentro, né, seja os voláteis, o carbono, a cinza, o enxofre, por aí vai. E aí você, né, tem ali, né, faz esse processo de queima através de um reator, né, e você tem também um controle das características dos agentes gaseificantes, que no caso basicamente vão ser dois, né, que é o ar atmosférico, né, ou o oxigênio, tá? E aí ali dentro você também vai ter o seu vapor de água, né? Então você vai ter aqui por cima a entrada do carvão, né? Então você vai entrar aqui com a matéria-prima, com a biomassa, com o carvão. Você entra com a proporção de ar, oxigênio, né? E aí você tem ali um ambiente perfeito para realizar a queima desse conjunto, né? Você vai ter ali o fluido, no caso, né, o vapor de água que vai sendo extraído do próprio processo, tá? Esse vapor de água, ele, ele faz parte ali então do processo da queima e esse subproduto vapor de água, ele também pode ser aproveitado, né, através desse processo. Existem vários tipos de gaseificadores, tá? Na maior parte dos casos, esses gaseificadores eles trabalham com carvão, tá? Carvão vegetal, ou coque, ou petróleo, algum outro tipo de biomassa desse tipo. E aí, ao ocorrer o processo de gaseificação, você vai ter a deposição natural do produto que não foi completamente queimado e o encaminhamento desse gás, né, geralmente desse vapor e outros gases, para o seu processo térmico, tá? Então aí esse processo ele continua, você vai ter filtros, remoções de partículas, né, purificação de gases e tudo mais, até você chegar em um gás, em um produto já mais uniforme, que pode ser utilizado, por exemplo, em turbinas aeroderivativas, tá? Então aí você já pode pegar, fazer uma queima desse gás, encaminhar esse gás em expansão para essa turbina, alta pressão e fazer o processo de extração da energia e geração de eletricidade, tá? Ou simplesmente aproveitamento do calor. Depois esse gás pode ser regenerado e aí ele pode voltar ali, né, para o próprio gaseificador, né, para aquele material sólido ali. É uma forma que você usa para resfriamento daquele material sólido. Ou você pode usar ele também em um trocador de calor, injetando esse calor em uma nova turbina de aproveitamento, tá? Então aqui só exemplificando minimamente aqui esse gaseificador. Aqui só para falar que existem diferentes tipos, né, de gaseificadores, tá? Vamos ilustrar três tipos aqui. O primeiro tipo é o gaseificador de leito fixo.
Esse gaseificador de leito fixo, basicamente a biomassa ela fica colocada ali nesse leito. Esse leito, conforme o nome diz, ele é fixo, ocorre a combustão e aí depois esse leito ele se move e aí você entra com um novo material ali, né? Então aí você tem um novo material sendo colocado, uma nova queima, um novo processo de combustão, um novo processo de gaseificação, produto saindo por cima e aquela matéria que sobrou sendo descartada, né, sendo reaproveitada para uma outra parte. O leito fluidizado é uma outra forma também. A grande diferença do leito fluidizado é justamente você ter um sistema ali de alimentação de alta pressão, né? Então isso aqui vai garantir, né, esse processo de fluidização, né, do seu fluido, né, ele percorrer aqui da região de maior pressão para a região de menor pressão dentro do seu gaseificador, tá? Então você tem essa característica aqui, o que não acontece no de leito fixo, tá? O processo é semelhante, você vai ter a produção dos gases, né, que eu já mencionei para vocês. Esse produto desse gás depois ele é melhorado, refinado, concentrado para ser reutilizado lá na frente. E a matéria vai sendo depositada aqui e extraída aqui por baixo. E existe, né, o gaseificador de leito arrastado, tá? Esse gaseificador de leito arrastado, ele tem a característica que vai ser a seguinte: você vai ter a entrada, no caso, do seu sistema aqui. Então você está injetando aqui uma mistura de oxigênio a uma mistura de ar. E aí dentro dessa mistura de ar aqui você já está injetando uma mistura de ar com a matéria orgânica, com a biomassa, né, que é sendo queimada. Você vai alimentando nesse sistema dessa forma. Você vai ter um estágio aqui mais baixo, onde ocorre, né, dentro desse primeiro estágio a queima. Aqui embaixo você vai ter a água, né, que está sendo ali aquecida, né, e participando desse processo de queima. No segundo estágio aqui já vai subindo aquele gás, tá? Então o gás ele já vai subindo, já vai se separando ali. Isso vai depois passar por um sistema sem gás, né, para fazer troca de calor. Pode ser reaproveitado lá na frente, as partículas que foram removidas ou não, né, ou simplesmente aproveitar esse trocador de calor e já jogar para um processo qualquer. E aí parte, né, desse calor que é filtrado, ele pode ser realimentado aqui através do share, tá? Então aí você tem o share sendo realimentado aqui e sendo fechando, né, esse processo aqui nosso, tá? Nos três casos aqui, o grande segredo está na obtenção do produto final, que é o gás, tá? Então, independente do tipo de gaseificador, o objetivo final sempre é a obtenção desse gás, tá? Aqui só para ilustrar para vocês, né, características de gaseificadores diferentes de biomassa, né? Então temos o de leito fluidizado, de leito contracorrente, de leito concorrente, né? Que seria, né, no caso lá o nosso leito fixo e o nosso outro lá de leito arrastado. E aí você percebe aqui que a grande diferença desses tipos de gaseificadores vai estar na composição do seu gás, né? Então você consegue, por exemplo, em um leito fluidizado, ter uma concentração de metano um pouco maior, né, em relação ao contracorrente ou concorrente, onde a concentração de metano e de outros componentes, né, é um pouco
menor. Por outro lado, né, você vai ter ali uma característica de qualidade desse gás, né, que não se resume apenas na concentração de metano. Então, quando você fala em qualidade de gás, você está falando em gás, né, que tem a presença de particulados e tem presença de alcatrão, né? Então, um gás que tem grande presença de particulados e grande presença de alcatrão é considerado um gás mais pobre, né? Já um gás que você tem uma quantidade menor de particulados e alcatrão já é um gás de boa qualidade. E isso está diretamente proporcional com a característica aqui, né, do poder calorífico desse biogás, tá? Desse gás produzido. Então você percebe aqui, né, que o biogás, que o gás, né, a partir da biomassa de boa qualidade, ele tem um poder de queima um pouquinho superior, né, devido aqui às suas características, né. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para falar um pouquinho a respeito da pirólise. Até lá.